Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. O Jubileu dos Migrantes vai ter lugar no dia 4 de outubro. Na verdade, serão 2 dias, 4 e 5 de outubro. E aqui, nessa página oficial do Vaticano, dedicada exclusivamente aos diversos jubileus, e aqui você tem um calendário. Aqui a gente podia ver os jubileus anteriores dos LGBT, jubileu dos jovens e um monte de jubileu aí, para dar, vender e alugar. Mas, vamos ver aqui, setembro. O jubileu dos migrantes vai ter lugar no dia 4, que é um sábado, e dia 5, domingo, da semana que vem. E aí, vejam, qual é o programa? Das 8 às 18 horas, peregrinação à Porta Santa, com possibilidade de receber o sacramento da reconciliação nas igrejas jubilares, e às 10 horas, encontro com Prevost, na Praça de São Pedro. Domingo, 10h30 da manhã, celebração da missa, e entre 3 da tarde e 7 da noite, Dia do Povo. A entrada na Praça de São Pedro, por ocasião da Santa Missa, presidida pelo assim chamado Santo Padre, é totalmente gratuita, não requer nenhum tipo de bilhete. Bispos e presbíteros que desejem concelebrar e diáconos que desejem participar devem fazer sua inscrição aqui nessa página, blá, 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 blá. Então, por que eu trago essa notícia? Porque, bom, esse é um tema que me interessa muitíssimo. Quem me acompanha no meu canal do Telegram sabe que eu estou até o último fio de cabelo com essa história de imigração, que é, na verdade, ilegal aqui na Europa, no país onde eu vivo, Espanha. Está chegando cada vez mais ilegais, estão provocando grande problema aqui. Assassinatos, ataques a mulheres que não podem mais andar sós, jovens, crianças não podem mais, em certas cidades espanholas, não podem mais andar sozinhos, porque os migrantes, muitos deles, a maioria, africanos do norte, da parte norte da África, têm como religião não o cristianismo, mas o Islã. Eles perseguem as jovens que hoje em dia têm medo de sair de casa em certos horários. Muitas delas, com muita coragem, filmam a perseguição. Muitas já foram estupradas, violadas, como se diz aqui. E é um verdadeiro problema essa imigração. Níveis de violência, níveis de criminalidade subiram. Maior parte da criminalidade cometida por migrantes. Há que dizer a verdade. Você não escuta esse tipo de coisa nos meios de comunicação europeus, a não ser que sejam meios alternativos que sempre vão sofrer, como eu sofri, um ataque de censura das plataformas em que estamos e que utilizamos para fazer esse tipo de denúncia. Hoje mesmo eu publiquei no meu Telegram a notícia que saiu essa semana. O Google, esta semana, reconheceu diante do Congresso dos Estados Unidos que a administração de Joe Biden pressionou diretamente para censurar cidadãos no YouTube por suas opiniões políticas naquele ano de 2020, 21, 22, opiniões políticas sobre o Covid e opiniões sobre as eleições americanas, e não só americanas, outras também. Inclusive, quando os conteúdos dos criadores de YouTube não infringiam nenhuma norma interna da plataforma. O Google escreveu uma carta para o Comitê Judicial da Câmara dos Representantes, presidido pelo republicano Jim Jordan, em cuja carta o Google qualifica essa pressão que sofreu do governo de Biden como inaceitável e equivocada. Muito bem, mas ele rendeu-se, Google, YouTube, à pressão. Então, é culpado. E agora se compromete no governo atual americano a não mais depender de autoridades externas para restringir o debate público. Bom,
blá, 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 blá. Gente que eu sigo nas redes sociais, uma espanhola que eu sigo hoje estava feliz porque sua conta do nada voltou. A minha, esta que eu estou utilizando aqui, voltou no dia 28 de abril, porque naquele então eu, consultando meu e-mail, um e-mail que fazia tempo que eu não olhava, estava relacionado à minha conta, dizia que eu podia fazer uma apelação e eu fiz a apelação, então desde abril eu tenho minha conta de volta. Mas massivamente eles estão devolvendo agora. Vão nos dar alguma recompensa pelos 4 anos e meio, no meu caso, em que eu fiquei calada, sem possibilidade sequer de entrar na minha conta, e já nem digo publicar vídeo? Não, não vão. Não vão. A perda minha foi imensa, porque meu canal nunca se recuperou. Nunca se recuperou nesses 4 meses que eu estou. Não se recupera assim de uma hora para outra. Perdi gás, perdi claro, em 4 anos e meio você muda, enfim, foi uma perda total para mim, para meus seguidores, e o YouTube não vai recuperar o tempo e o trabalho perdido, nem vai me pagar a título de danos e nem de lucros cessantes, porque o canal estava monetizado. Mas tudo bem, isso é o de menos. O mais importante, e volto aqui ao que eu dizia, é termos liberdade para fazer denúncias, como essa que eu vou fazer agora. Essa migração que está entrando na Europa, e é um problema também nos Estados Unidos, quem mora nos Estados Unidos sabe, é uma desgraça para nós. Então, este é um assunto que muito me interessa. Daí que este vídeo eu vou fazer com muita boa vontade. Não que eu não faça outros com boa vontade, mas esse aqui, realmente. Vamos lá, eu quero mostrar, então, que no próximo fim de semana vai haver um teatro, uma palhaçada, porque para mim não existe outro nome, lá na Praça de São Pedro, promovida por esse Robert Prevost, que chamam de Papa Leão XIV, e o padre James Martin, que é o padreco LGBT, que muitos conhecem, publicou no Twitter um post em que dizia o seguinte: é que os demônios já estão alegres, não é? Preparando-se para a festa deles, não é? A festa do Jubileu dos Migrantes. Ele disse aqui: esta é uma ótima iniciativa da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos. Assuma o compromisso Cabrini. Apoie os nossos irmãos e irmãs migrantes e refugiados. Faça o compromisso aqui. E então manda você para cá, para essa página. Essa página da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos coloca aqui a imagem de uma Santa Francisca Javier. Eu acho que no Brasil chama-se Santa Francisca Xavier Cabrini, né? Em espanhol, Santa Francisca Javier Cabrini. Então, diz aqui, Compromisso Cabrini. Essa página está em espanhol, porque está disponível a página em espanhol, mas é a página da Conferência Episcopal dos Estados Unidos. O Compromisso Cabrini, um convite a ser guardiães da esperança. Os migrantes e os refugiados recordam à Igreja sua dimensão peregrina, perpetuamente orientada a alcançar a pátria definitiva, sustentada por uma esperança que é virtude teologal. Santo Padre Leão XIV, mensagem para a 111ª Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado, que vai ser próximo fim de semana, como eu já disse. E colocam aqui a história da Igreja Católica nos Estados Unidos, assim como a história dos Estados Unidos está entrelaçada com o fenômeno da migração. A primeira cidadã americana, estadunidense, a ser canonizada, Santa Francisca Javier Cabrini, foi a personificação disto. Imigrante de origem italiana, ela adotou este país como seu, ainda que enfrentando
Não poucas vezes a discriminação e as adversidades aparentemente impossíveis nunca cedeu à desesperança. Com fé incessante, acompanhou seus semelhantes imigrantes e outros, vivendo à margem da sociedade com um grande fervor missionário. Mas os desafios Aumenta aqui. Mas os desafios da Madre Cabrini e os desafios daqueles que serviu não são únicos entre as gerações de católicos e imigrantes em geral que vieram a essa terra. Não é somente uma questão de história, é uma realidade presente na vida da nossa igreja e nação. Como católicos, somos chamados a reconhecer o rosto de Cristo em cada pessoa que encontramos, especialmente nas pessoas pobres e vulneráveis. Jesus nos diz em suas próprias palavras: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, estava passando e me alojaram, nu e me vestiram, doente me visitaram, preso e vieram ver-me. Mateus 25:35. O evangelho e a doutrina social da igreja afirmam continuamente a dignidade igual de todas as pessoas, sem importar sua raça, nacionalidade ou status migratório. O compromisso Cabrini, e aqui vem a proposta deles, é, ao mesmo tempo, uma recordação, uma lembrança da nossa herança imigrante e um chamado a uma participação mais profunda na nossa fé como resposta aos últimos acontecimentos. Em um tempo quando nossa cultura é dominada por divisões políticas profundas e desacordos intelectuais sobre a política migratória, o progresso parece ser impossível. Mas, ao dar testemunho da dignidade dada por Deus a cada pessoa, incluídos os migrantes e refugiados entre nós, abrimos o caminho para um enfoque enraizado na misericórdia, na justiça e no bem comum. Juntos, com a Madre Cabrini, podemos ser guardiães da esperança. E aqui um bispo fala alguma coisa, nem me interessa saber o que diz, porque eu sei que vai contra o que eu penso, o que é justo. Vai contra o que eu penso, não, vai contra o que é justo. E aqui vem todo o compromisso que as pessoas devem fazer, os católicos. Os católicos da Igreja de Robert Prevost. Afirmar em palavras e fatos a dignidade inerente de cada pessoa, independentemente do seu status migratório ou país de origem, vendo a cada um como filho de Deus, antes que nada. Isso aqui já é falso, porque se, por acaso, o imigrante é, como acontece aqui na Espanha, um muçulmano, ele não é filho de Deus. Ele é criatura de Deus. Filhos de Deus são os batizados na Igreja Católica, a única religião verdadeira. Comprometer-me com as Escrituras e a doutrina social da Igreja, refletindo sobre o papel da imigração na história da salvação, história dos Estados Unidos, história da minha própria família. Ocorre que, nos próprios Estados Unidos, a história da migração foi muito diferente do que ocorre hoje na Europa e também naquela época nos Estados Unidos. Porque hoje os imigrantes são ilegais e entram não para adaptar-se, não para trabalhar, para levantar o país, mas para roubar, para matar. Não todos, obviamente, mas não se pode fazer uma política migratória que fecha os olhos para este fato. Inclusive, até os migrantes honestos, trabalhadores e que vêm para contribuir acabam prejudicados, porque muitos deles eu já vi dizer aqui para os meios alternativos que os entrevistam que odeiam essa situação porque saíram dos seus países para vir para a Europa para trabalhar, para ter uma vida melhor. E quando veem aqui chegarem os mesmos criminosos que havia nos seus países de onde eles vêm, eles ficam muito chateados, decepcionados e preocupados, porque vêm aqui para uma melhor vida, para contribuir, para criar seus filhos e ter para sua família melhor condição de vida. E é o que está em perigo aqui agora, com a ajuda da Igreja de Prevost, como vamos ver agora. Continua aqui mostrando o que é que eles querem, os bispos dos Estados Unidos, que os católicos americanos façam. Escutar e aprender sobre as circunstâncias que enfrentam os migrantes e refugiados, incluídos os de minha comunidade, com o coração e a mente abertos. Lá vem o sentimentalismo dessa igreja, que é a nova igreja, a Igreja Novus Ordo.
um sentimentalismo que não existia, não existe na verdadeira Igreja Católica. Buscar oportunidades de encontro para crescer em uma compreensão e comunhão mais profundas que conduzam a uma autêntica solidariedade com os necessitados. Considerar o que significa ser um bom próximo. E como eu estou chamado a refletir o amor e a esperança de Cristo aos demais. Eles usam todos esses apelativos, né, para comover os católicos, que devem abrir as portas do seu país para um monte de gente que não deveria entrar. Porque não é de justiça, vão fazer tudo o que não deviam, uma boa parte deles, graças a essas políticas que a Conferência de Bispos dos Estados Unidos e o Vaticano ajudam a promover. Outra, fomentar o diálogo cívico que coloca a pessoa humana e a santidade das famílias no centro da formulação das políticas, especialmente em direção ao final de uma reforma migratória significativa. Eles querem colocar todo mundo para dentro. Unir-se ao Papa Leão na oração por todos os migrantes e refugiados como companheiros de viagem no caminho para a nossa verdadeira pátria. Como se ir para o céu dependesse de ser idiota e meter dentro do país todo tipo de gente para nos matar. Na verdade, é isso. Bom, então, o padreco aqui, James Martin, fez essa apelação e é muito interessante olhar aqui embaixo o que as pessoas dizem. Olha o que disse esse tal aqui, Matthew Marsden. Não. Por isso é que os católicos não acreditamos em padres como você e nos bispos. Não acreditamos mais em padres e bispos, em padres como você e em bispos, certo? Outro. Nós sabemos como a igreja se beneficia disso. Sim, a igreja se beneficia disso. Ganha dinheiro, gente. Dinheiro, certo? É o que está em jogo, dinheiro. Então, esse cara aqui, Taylor Barista, diz: sabemos como a igreja se beneficia, mas creia-me, o país não se beneficia. Vá fazer todos os outros países do mundo sentir-se culpados porque temos o maior sistema de acomodação de imigração. Não deveria ser abusado. Essa outra pessoa diz: seu post ia ressoar tão mais se você falasse sobre o aborto, da mesma forma como fala dos migrantes e dos LGBT. Eram migrantes legais e refugiados legais, aqueles, como meus avós, que vieram através da ilha de Elis para escapar da pobreza no sul da Itália e na Polônia. E tem um monte de gente aqui dizendo a verdade para esse padreco. Meus pais eram imigrantes legais, que não mentiam, não enganavam e não roubavam do povo americano. Certo? Esse James Martin é um herético que leva as almas para o inferno. Esse padre é uma bicha e uma vergonha para a igreja. Então, um monte de gente publicando aqui coisas contra esse padre James Martin e contra esse compromisso que ele traz aqui. Mas vamos ver o que disse Monsenhor Viganò. Monsenhor Viganò compartilha e diz: as migrações de populações empobrecidas pela engenharia social no século XIX, perseguidas pela mesma elite que agora se espalha globalmente com a Agenda 2030, exigiram a intervenção da Igreja para proteger os católicos explorados longe de sua terra natal e de suas famílias, expostos à corrupção de vícios e pecados que se espalhavam até mesmo entre as classes mais pobres em uma sociedade liberal e consumista, onde os católicos, especialmente italianos, irlandeses e hispânicos, eram considerados socialmente inferiores pelos VASPs, protestantes anglo-saxões brancos. A obra de Santa Cabrini consistia em apostolado, pregando a doutrina católica, convertendo pecadores, oferecendo assistência pastoral,
ensinando e ministrando treinamento profissional que redimisse a força de trabalho rejeitada pelas corporações multinacionais que já lucravam com as massas. Vejam, Monsenhor Viganò falando da condição que tinham os migrantes, né, no século XIX, anos de 1800 e não sei quanto. Vou olhar aqui a biografia da Santa Cabrini para a gente ver quando foi exatamente que ela migrou. Francesca Saverio Cabrini, né, nasceu em 1850 e morreu em 1917. Então, ela viveu 67 anos. Foi uma monja, uma freira italiana, primeira cidadã americana em ser canonizada. Em vida, era conhecida como Mother Frances Xavier Cabrini, em inglês, Francisca Javier Cabrini, em espanhol, ou simplesmente Madre Cabrini. Era considerada o exemplo italiano mais acabado, quer dizer, mais fino, de fundadora da Congregação Consagrada à Assistência Social. Biografia: nasceu em Sant'Angelo Lodigiano, na Lombardia, Itália. Foi a menor de 13 filhos de Agostino Cabrini e Stella Oldini, sua mãe e seu pai. Desde que nasceu, sua saúde foi delicada. Tomou os votos religiosos em 1877, aos 27 anos, tornando-se Madre Superiora do orfanato Casa da Providência, em Codogno, onde exercia a enseñanza, o ensino, né? Era professora. Em 1880, o orfanato fechou e ela se tornou um dos 7 membros fundadores do Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Enfim, quando foi que ela migrou? Vamos lá. 31 de março de 1889, quando tinha 39 anos. Então, como diz aqui Monsenhor Viganò, isso tudo ocorreu no século XIX. Em 1889, a Madre Cabrini chegou aos Estados Unidos. 1889. Então, como diz Monsenhor Viganò, isso ocorreu no século XIX, era outra realidade. E ainda assim, os imigrantes chegando nos Estados Unidos sofriam, porque aqueles protestantes não aceitavam os católicos, não é? Mas vamos seguir aqui o que ele diz no segundo parágrafo. Isso não tem nada a ver com os imigrantes ilegais de hoje, usados como forças de ataque para a islamização do Ocidente cristão e, particularmente, das nações católicas, contra as quais, não por coincidência, se desencadeia a substituição étnica e a propaganda de morte e esterilidade da ideologia woke, ou explorados para alimentar o mercado vil da prostituição, incluindo a prostituição infantil, do crime e da extração forçada de órgãos, ou tratados como mercadoria humana, da qual se lucra com o negócio de acolher, generosamente patrocinado até poucos meses atrás pela USAID e outras agências governamentais para fins subversivos. O farisaísmo da USCCB, da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos, chega a ofuscar o zelo verdadeiramente apostólico de Santa Francisca Xavier Cabrini, cujo nome homenageia outra grande santa que converteu milhares de idólatras, pagãos, judeus e hereges a Cristo, apresentando a fundadora das missionárias do Sagrado Coração de Jesus, isso é, Madre Cabrini, como uma precursora da imigração suicida e da descristianização do Ocidente. Por outro lado, mentiras e fraudes são a marca registrada da Igreja Sinodal e seus propagandistas. James Martin não pôde deixar de aplaudir a enésima demonstração de hipocrisia da Conferência Episcopal dos Estados Unidos. Então, esse é o recadinho de Monsenhor Viganò para James Martin e toda essa igreja sinodal que está aí
promovendo a imigração ilegal que, além de tentar a islamização do Ocidente cristão, tentar, já conseguiu em várias cidades europeias, que hoje têm tribunais judiciais que decidem que a lei Sharia dos muçulmanos é legal em território europeu. Um dia desses eu compartilhei a notícia no meu Telegram de que a lei Sharia agora é válida na Áustria. Em uma decisão judicial histórica amplamente condenada pela população local, o tribunal austríaco decidiu que um contrato firmado por dois empresários com base na lei Sharia é válido no país. Essa é uma violação fundamental da lei austríaca e de seus princípios, mas o tribunal entende que a lei Sharia não contradiz os valores austríacos. A Sharia é um perigo para a Europa, na verdade, porque impõe a submissão das mulheres, legitima casamentos forçados, poligamia, desigualdade na herança e até castigos físicos, tudo em contradição com os direitos e liberdades ocidentais de base católica, certo? Então, Monsenhor Viganò aqui fazendo sua denúncia. E também diz Monsenhor Viganò como esses imigrantes, quando não são criminosos, digo eu, na verdade, são, como ele demonstra aqui, bala de canhão. Servem para o mercado da prostituição, do crime, servem para extração de órgãos forçada, são tratados como mercadoria humana e tudo mais. Então, Monsenhor Viganò, o que faz aqui? Denunciar a utilização nojenta da Conferência de Bispos Americana, da figura de uma santa, verdadeiramente santa, porque ela foi feita santa, foi beatificada pelo Papa Pio XI em 1938 e canonizada pelo Papa Pio XII em 1946. Então, realmente santa, não esses falsos santos que vêm sendo feitos aí pela Igreja Sinodal, pela Igreja Vaticaniense II, certo? Então, é isso. Ele denuncia o uso de uma verdadeira santa para os fins nojentos da falsa igreja sinodal que se faz passar por católica, com padrecos como esse James Martin. E isso é tudo por este vídeo. Ah, me dê um like ou um dislike. Inscreva-se no canal se não está inscrito. Compartilhe esse vídeo, comente aqui de baixo. Muito obrigada, até meu próximo vídeo.